Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa última aula sobre a probabilidade. Hoje vai ser uma aula de exercícios. E bem, o primeiro diz o seguinte: em uma sacola há 15 balas, sendo 6 de hortelã, 4 de morango e 5 de limão. Retirando-se ao acaso sucessivamente sem reposição 2 balas dessa sacola, que é a probabilidade de que saírem 2 balas de hortelã. Então aqui a gente tem um problema de de interseção de probabilidades. Como, como nesse caso, caso os eventos não dependem um do outro, a gente vai utilizar aquela fórmula que diz que a interseção de 2 probabilidades é igual à probabilidade da primeira vezes a probabilidade da segunda acontecer. Então a gente tem aqui que o nosso espaço amostral é dado por 15 balas, então o número do espaço amostral é igual a 15. Portanto, a probabilidade é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, onde a probabilidade de A é retirar a primeira bala de hortelã e a probabilidade de B é retirar a segunda bala de hortelã, sendo que a gente já retirou a primeira bala de hortelã. Então a gente tem que isso é dado por 6 dividido por 15 vezes 5 dividido por 14. Como a gente já retirou uma bala de hortelã anteriormente, a gente não tem mais 6 balas de hortelã para retirar, e sim apenas 5. E novamente, como a gente já tinha retirado uma bala de hortelã anteriormente, uma bala, a gente não tem mais 15 balas no nosso espaço amostral, e sim 14. Portanto, essa probabilidade de B é dada por 5 dividido por 14. E resolvendo essa conta, a gente vai chegar que isso tudo é igual a 14,28%. Agora a letra B. A gente quer sair em 2 balas de morango. E utilizando a mesma ideia de interseção, a gente tem que nosso número de espaço amostral continua sendo 15 e a probabilidade disso acontecer é igual a 4 dividido por 15 vezes 3 dividido por 14. Novamente, como a gente já retirou uma bala anteriormente de morango, que são 4, a gente não tem mais 4 balas para retirar na segunda vez, então a gente só tem apenas 3 balas. E como a gente já retirou uma bala anteriormente, a gente não tem mais 15 balas para retirar, e sim apenas 14. Então a gente tem que essa segunda probabilidade é dada por 4 dividido por 15 vezes 3 dividido por 14. E isso é igual a 5,71%. E aqui a gente quer a C, de não sair nenhuma bala de limão. Como a gente não quer que saia nenhuma bala de limão, aqui a gente quer que saia uma bala de hortelã ou uma bala de morango. Portanto, o problema se trata de um problema de união. Então a gente tem aqui que o nosso número de espaço amostral é igual a 15 e a gente tem a nossa probabilidade é dada pela probabilidade de sair uma bala de Desculpa, é dada pela probabilidade de sair 2 balas de hortelã, mais a probabilidade de sair apenas 2 balas de morango, mais a probabilidade de sair a primeira bala morango e a segunda bala hortelã, mais a probabilidade de sair a primeira bala hortelã e a segunda bala morango. Aqui a gente já fez essa primeira probabilidade no item A e a segunda probabilidade no item B. Agora, a probabilidade de sair a primeira bala de morango e a segunda bala de hortelã é dada por 4 dividido por 15, que 4 é a quantidade de balas de morango, dividido pelo nosso espaço amostral, vezes 6, que é a quantidade de balas de hortelã, dividido por 14. Esse 14 vem da seguinte maneira, porque como a gente já retirou uma bala das 15 anteriormente, a gente não tem mais 15 balas para retirar, e sim 14 agora. Então, por isso esse 14. E resolvendo esse cálculo, a gente vai chegar que a probabilidade de retirar a primeira bala morango e a segunda bala de hortelã é dada por 11,42%. E fazendo de maneira análoga, a probabilidade de sair uma bala de hortelã e a segunda bala de morango é dada por 11,42% também. Logo, somando todas essas probabilidades, a gente vai chegar que a probabilidade de não sair nenhuma bala de limão é dada por 42,84%. Agora a gente tem a nossa 2. Uma moeda e um dado, ambos honestos, são lançados simultaneamente. Qual que é a probabilidade de se obter cara ou um 6? Então aqui a gente tem o nosso espaço amostral com todas as nossas possibilidades do lançamento de uma moeda e um dado. Então, onde C representa cara e K coroa, e a gente tem o evento A, que é dado por a probabilidade de se obter uma cara. Então, se a gente filtrar dentro do nosso espaço amostral os elementos que contêm cara, a gente vai chegar nesse seguinte conjunto. E esse conjunto ele possui 6 elementos. E aqui a gente tem o evento B, a probabilidade de se obter o 6. Então aqui, se a gente filtrar dentro do nosso espaço amostral, onde tem o número 6, a gente vai encontrar um 6 aqui e um 6 aqui. Então a gente conseguiu encontrar 2 elementos para esse conjunto B. E a gente quer agora a interseção, que é a probabilidade de se obter cara
e um número 6. Então aqui a gente tem que aqui, ó, esse elemento ele tá tanto aqui quanto aqui, né? Então a interseção de A com B, a interseção de a probabilidade de obter cara e a probabilidade de obter o número 6 é dado pelo elemento 6C desse conjunto A interseção com B. Portanto, a probabilidade de se obter cara ou um 6, que é um problema de união, é dada pela probabilidade de obter cara mais a probabilidade de obter o número 6 menos a interseção dos dois eventos. Isso é igual a 58,33%. Agora a gente tem o número 3. Jogando-se dois dados honestos, qual que é a probabilidade de se obter o 4 no primeiro dado se a soma dos resultados é 9? E esse problema é referente à probabilidade condicional. Então a gente queremos primeiro obter o 4, sendo que anteriormente a gente já obteve um 9. Então, essa é a fórmula da probabilidade condicional, que a probabilidade condicional entre A e B é igual ao número da interseção entre A e B dividido pelo número de B. E a gente tem o evento A é dado por a probabilidade de obter 4 no primeiro dado, que é dado por esse conjunto aqui, e a probabilidade de se obter de a soma ser 9, que é o evento B, que é dado por esse conjunto aqui. Esse conjunto possui 4 elementos. E aqui a gente quer a interseção entre os dois eventos, que é dado pela probabilidade de obter 4 no primeiro dado e a soma ser 9. E se a gente observar a interseção, a gente vai chegar nesse elemento aqui, ó, 4 e 5, onde, como só existe um elemento dentro desse conjunto interseção, a gente tem que o número de elementos desse conjunto é igual a 1. Portanto, essa probabilidade condicionada é dada por 1 dividido por 4, isso é igual a 25%. Aqui a gente tem o número 4. Um grupo de pessoas está classificado da seguinte maneira. Aqui a gente tem uma tabelinha, onde tem 60 professores homens, 80 advogados homens, 50 dentistas homens, 90 professoras mulheres, 40 advogadas e 30 dentistas mulheres. E aqui a gente está falando, defina-se H homem, M mulher, P professor, A advogado, D dentista e calcule cada probabilidade abaixo, supondo que cada pessoa tenha uma única profissão. Então aqui a gente quer a probabilidade condicionada entre A e H, entre advogado e homem. Então aqui a gente tem, jogando na fórmula da probabilidade condicionada, a gente vai ter que a probabilidade condicionada entre A e H é dada pelo número de elementos do conjunto interseção entre A e H, dividido pelo número de elementos do conjunto homem. Isso tudo é igual a 80 dividido por 190, que é igual a 42,10%. Esse 80 vem da seguinte forma: a gente quer a interseção entre advogado e homem, ou seja, a gente quer um homem advogado. Então a gente vai olhar na linha do homem e vai até a linha do advogado. E aqui a gente vai ver que a interseção entre advogado e homem é dada por 80. Aqui a gente quer professor, a gente quer a probabilidade condicionada de professor e homem. Então a gente tem aqui que a probabilidade condicionada entre professor e homem é dada pelo número da interseção entre professor e homem dividido pelo número de... Ah, desculpa, aqui não é homem, aqui é mulheres. A gente quer a probabilidade condicionada de professor e mulher. Então a gente tem que a probabilidade condicionada entre professor e mulher é dada pelo número de elementos do conjunto interseção professor e mulher, dividido pelo número de mulheres. Portanto, a gente tem que o número de elementos do conjunto professor e mulher é dado por 90, porque tem 90 professoras, e para a gente encontrar a quantidade de mulheres, a gente vai somar toda essa linha de baixo que é referente às mulheres, e somando isso a gente vai chegar em 160. Portanto, essa probabilidade condicionada é dada por 90 dividido por 160. Isso é igual a 56,25%. E a letra C e a letra D a gente faz da seguinte maneira. Mas aqui na letra F, a gente está falando sobre o complementar. Então, a gente quer a probabilidade condicionada do complementar de advogado dividido pela probabilidade condicionada do complementar de mulher. Então, essa é simples, continua sendo simples. O complementar de advogado é o que não é advogado. E se a gente vê o que não é advogado aqui, a gente tem que o que não é advogado aqui é professor e dentista. E o complementar de mulher é dado por homem. Então a gente quer a probabilidade de professor mais dentista dividido
por homem. Dividido não, desculpa. A gente quer a probabilidade condicionada de professor mais dentista juntamente com homem. Logo, a gente vai achar a interseção, o número do conjunto interseção de professor homem mais dentista homem, dividido pelo número de homens. Se a gente vê aqui na nossa tabela, a gente vê que tem 60 professores que são homens e tem 50 dentistas que são homens. Então, isso tudo vai dar 60 mais 50, 110. E ao todo são 190 homens. Então, essa letra F é dada por 110 dividido por 190, que é igual a 57,89%. E a letra G a gente faz da seguinte forma, que a gente quer a probabilidade condicionada do complementar de dentista com a homem. E o complementar de dentista é advogado mais professor. Então, se a gente vê, existem... Então, aqui a gente quer a interseção de professor mais advogado com homem. Então, a gente vai ver aqui a somar o que é professor homem mais o que é advogado homem. E se a gente somar isso, a gente vai chegar no 140, dividido por 190, que é o número de homens. Logo, essa probabilidade é dada por 73,68%. E aqui H a gente quer a probabilidade condicionada entre professor e o complementar de homem. E o complementar de homem é mulher. Logo, a gente quer a probabilidade condicionada de professor mulher. E se a gente ver um pouquinho mais para cima, a gente já fez isso. Isso é igual a 56,25%. Agora é número 5. Uma moeda honesta lançada 3 vezes. Determine a probabilidade de se obter. Aqui a gente tem o nosso espaço amostral do lançamento de uma moeda honesta e o número de espaço amostral é igual a 8, onde C representa a cara e K representa a coroa. Então aqui a gente quer a probabilidade de se obter 3 caras. Então se a gente olhar aqui no nosso espaço amostral e pegar o conjunto onde tem 3 caras, a gente vai encontrar apenas um elemento. Então, esse conjunto de 3 caras possui um elemento. Então, essa probabilidade de obter uma cara é dada dividido pelo número de resultados possíveis, pelo número de resultados favoráveis, dividido pelo número de resultados possíveis. Logo, isso é dado por 1 dividido por 8. Aqui a gente tem a letra B. A gente quer 3 caras, dando que a primeira foi cara. Então, isso é uma probabilidade condicional. E aqui está a fórmula da probabilidade condicional. Então, aqui a gente quer... O evento A é 3 caras. Então, se a gente subtrair aqui, onde dá 3 caras, a gente vai chegar nesse conjunto A. 3 caras, onde o número de A é igual a 1. E o evento B é a primeira cara. Então, novamente, se a gente olhar aqui nesse espaço amostral e ver os elementos onde a primeira jogada é cara, a gente vai ver que esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui fazem parte do nosso evento B. Então, o evento B constitui de 4 elementos, logo o número de elementos do conjunto B é igual a 4. E a interseção de A com B é dada por... A gente quer o conjunto interseção de A com B é um conjunto onde tem 3 caras e a primeira é cara. Logo, a interseção de A com B é dado por esse elemento. Portanto, o número de elementos de a interseção é igual a 1. Logo, essa probabilidade condicionada é dada por 1 dividido por 4. Isso é igual a 25,25%. Aqui a gente tem a letra C, exatamente 2 caras. Então a gente tem o nosso conjunto beta, que é um subconjunto do espaço amostral, e a gente pegou elementos que têm 2 caras. Logo, o número de elementos do conjunto beta é igual a 3. Portanto, essa probabilidade é igual a 3 dividido por 8. Aqui é a letra D, 2 caras, dando que a primeira foi coroa. Então, aqui a gente tem um exemplo de probabilidade condicional. A gente quer a probabilidade de 2 caras, dado que a primeira foi coroa. Logo, então, aqui a gente tem que o evento A é dado por 2 caras. E, novamente, se a gente olhar dentro do nosso espaço amostral e pegar os elementos onde tem 2 caras, a gente vai chegar nesse conjunto aqui, onde esse conjunto possui 3 elementos. Logo, o número de A é igual a 3. E B é o evento onde a primeira é coroa. Logo, se a gente pegar novamente aqui dentro do nosso espaço amostral, os elementos onde a primeira jogada é coroa, a gente vai chegar nesse seguinte conjunto, que possui 4 elementos. Então, o número de elementos de B é igual a 4.
E aqui a gente quer o conjunto interseção, onde existem duas caras e a primeira for coroa. E se a gente observar os dois conjuntos, a gente vai ver que o único elemento que repete é esse cara, coroa, cara. Portanto, esse conjunto de interseção possui apenas um elemento. E o número de elementos desse conjunto é igual a 1. Logo, essa probabilidade condicionada é dada por 1 dividido por 4. Isso é igual a 25 dividido por... Desculpa, é igual a 25%. Agora a gente tem a letra D. A gente quer cara no segundo lançamento, dado que duas coroas e uma cara já foram obtidas. Então, novamente, esse dado nos dá a ideia de probabilidade condicional. Então, a gente tem o evento A, cara no segundo lançamento. E esse é o conjunto onde acontece cara no segundo lançamento, que ao todo são 4 elementos. E o evento B é duas coroas e uma cara. Então, o evento B é dado por esses elementos, onde existem duas coroas e uma cara. E esse conjunto B possui 3 elementos, então o número de elementos de B é igual a 3. E a interseção é dado por duas caras no lançamento e duas coroas e uma cara. Logo, esse conjunto de interseção é dado por apenas um elemento. Logo, o número de elementos do conjunto de interseção é igual a 1. Portanto, essa probabilidade condicional é igual a 1 dividido por 3. Isso é aproximadamente 33,33%. Agora, a letra F a gente faz da mesma maneira. A gente usa a probabilidade condicional para resolver esse probleminha. E a letra G a gente continua usando a mesma maneira para resolver esse probleminha, utilizando probabilidade condicional. E aqui a gente tem a 6. 30% de uma população tem deficiência de certa vitamina em razão de uma alimentação não equilibrada. 10% das pessoas com essa deficiência de vitamina têm certas doenças. Qual é a probabilidade de uma pessoa selecionada ao acaso tenha a doença e a deficiência de vitamina? Então, o problema já nos dá toda a resposta. A gente tem que 30% das pessoas têm deficiência em certa vitamina. E 30% é a mesma coisa que a gente falar 30% é igual a 0,3. Porque esse porcento ele significa dividido por 100. Então a gente tem que 30% é igual a 0,3. Ou seja, 0,3 de uma população tem deficiência de certa vitamina. E ali embaixo a gente tem que a probabilidade de uma pessoa selecionada ao acaso tenha a doença e a deficiência da vitamina é 10%. Então a gente quer 10% desse 0,3. E para a gente encontrar isso, a gente vai apenas multiplicar 10% vezes 0,3. Isso tudo vai dar 3%. Portanto, 3% das pessoas selecionadas ao acaso têm certa doença e têm deficiência de vitamina. Agora, número 7. Uma família planeja ter 3 filhos. Qual é a probabilidade de que a família tenha exatamente 2 meninas, dado que a primeira criança que nasceu é menina? Novamente, aqui é um problema de probabilidade condicional. Então, esse aqui é o nosso espaço amostral para a família. E o número de elementos do espaço amostral é igual a 8. Aqui a gente tem o nosso evento A, que é a probabilidade de que a família tenha exatamente 2 meninas. Então, se a gente filtrar dentro do nosso conjunto do espaço amostral, onde existem 2 meninas, a gente vai chegar nesse seguinte conjunto A, que possui 3 elementos. Logo, o número de elementos já é igual a 3. E o evento B diz o seguinte: a probabilidade da primeira criança que nascer ser menina. Então, se a gente filtrar nesse espaço amostral, onde a primeira criança que nasceu é menina, a gente vai chegar nesse seguinte conjunto. Esse conjunto possui 4 elementos, logo, o número de elementos de B é igual a 4. E aqui a gente quer a interseção de A com B, que diz o seguinte, que é a probabilidade de que a família tenha exatamente 2 meninas e que a primeira criança seja menina. Então, se a gente olhar entre os dois conjuntos e procurar 2 meninas e que a primeira criança que nasceu seja menina, a gente vai chegar nesse seguinte conjunto de interseção. Esse conjunto possui 2 elementos, logo, o número de elementos de A interseção com B é igual a 2. Portanto, a probabilidade condicionada é dada por número de elementos do conjunto interseção do evento A com B, dividido pelo número de elementos do conjunto B. Isso é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 50%. Aqui a gente tem a nossa 8. Uma carta é retirada aleatoriamente de um baralho de 52 cartas, e em seguida é reposta no baralho. Uma segunda carta é retirada. Qual que é a probabilidade de que, ali a letra A, a primeira carta seja copa? Então, para essa probabilidade, a gente sabe que no baralho existem 13, que cada naipe no baralho possui 13 cartas. Logo, copas existem 13 cartas, ou seja, o número de elementos do conjunto copa é igual a 13. Portanto, como a gente quer saber
a probabilidade de que a carta seja copa e a probabilidade dada pelos elementos favoráveis dividido pelos elementos possíveis, essa probabilidade toda é dada por 13 dividido por 52, que é igual a 0,25, ou seja, 25%. E a B. A segunda carta seja paus, dado que a primeira carta é copas. E ali a gente tem que o evento A é a primeira carta é paus. Logo, a probabilidade da carta ser paus é 25%. E B, a primeira carta é copas, que também é 25%. E como os dois eventos são independentes, pois não existe uma interseção entre os conjuntos, logo a probabilidade para a segunda carta ser pau, dado que a primeira carta é copas, é o próprio probabilidade de B, que é 25%. Agora a letra C. A primeira carta seja copa e a segunda seja paus. Logo, a gente quer uma interseção de probabilidades e como eu disse no item anterior, não existe uma interseção entre os eventos, eu digo, cada evento é independente do outro, porque não existe reposição. Logo, essa probabilidade a gente vai usar aquela fórmula que a gente vai multiplicar as probabilidades para encontrar a interseção. Logo, a probabilidade da primeira carta ser copa e a segunda ser paus é dada por P de A vezes P de B. Isso é igual a 1 dividido por 4 vezes 1 dividido por 4. Isso é igual a 1 dividido por 16, que é igual a 6,25%. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, peço que entrem em contato comigo. Hoje a gente encerra essas nossas aulas. A partir de agora eu vou deixar vocês com o professor Bruno. Mas eu continuo atendendo no horário de monitoria das 8 até as 9, das segunda e sexta. Bons estudos.